entrevista que a gente vai fazer ao vivo no 90 Minutos do Metrópolis. Marcelo Paz já está pronto? Já podemos colocar ele na tela, como diria a Datena? Sim ou não? Aí! Bom dia, Marcelo. Queria agradecer a gentileza que você teve comigo na semana passada, antes de saber se ganhava na quinta, se perdia no domingo, o que ia acontecer. Você aceitou participar aqui com a gente. Queria te dar bom dia, boas-vindas e já vou fazer uma pergunta para você me responder. Marcelo, quando você assumiu o Corinthians ou resolveu vir para o Corinthians, eu queria que você fizesse rapidamente uma diferença do que era o seu trabalho no Fortaleza e o seu trabalho no Corinthians. Bom dia. Bom dia, Marília, bom dia, Magrão, bom dia, Piperno, bom dia a todos que nos acompanham aí no Metrópolis. Uma satisfação estar sendo a primeira entrevista, né, do programa, uma alegria. Tinha dado minha palavra a você desde semana passada, estamos aqui e agradecer e desejar sucesso e vida longa a esse novo projeto. São trabalhos diferentes, porque no Fortaleza eu tinha uma função executiva ampla, né? No Fortaleza eu fui presidente por 6 anos e fui CEO por 2 anos. E então a gente participava de praticamente todas as tomadas de decisões do clube, né? Desde precificação de ingresso, escolha de camisa, contratações, sim, futebol, patrocinadores, sócio-torcedor. Todas as decisões passavam, né, pela minha mão e pela mão de uma equipe que trabalhava lá comigo. Então, tem essa amplitude maior de trabalho. No Corinthians, o trabalho é no departamento de futebol, que já é muito grande, né? Que é um mundo. O departamento de futebol do Corinthians é imenso. E, porém, as minhas funções e decisões e atuação ficam específicas no departamento de futebol do Corinthians, no CT Joaquim Grava, é lá o meu local de trabalho, e é lá onde a gente pode fazer o melhor possível. Então, tem essa diferença bem significativa de funções e estou muito feliz de estar desempenhando esse trabalho no Corinthians. Pipo, faça a sua pergunta para o Marcelo. Ô, Marcelo, bom dia, tudo bem contigo? Marcelo, Tudo bem, é amigo? claro que esse é, sem dúvida nenhuma, de certa forma, um ano de transição para o Corinthians, que vem de períodos muito difíceis, dentro e fora de campo. Vai ter uma eleição no final do ano. Essa questão política, claro que às vezes pode gerar alguma intranquilidade. Mas, Marcelo, uma das coisas que, de certa forma, acabam angustiando o torcedor do Corinthians é que nessa década, o Corinthians, em campeonatos, aliás, desde 2017, quando foi campeão, né, em campeonatos brasileiros de pontos corridos, o Corinthians não conseguiu passar do quarto lugar. Foi quarto colocado uma vez, quinto colocado uma outra vez, e em todos os outros brasileirões o Corinthians fez campanhas muito aquém daquilo que o Corinthians representa. Então, Marcelo, é óbvio que, como eu disse antes, esse é um ano de transição. O que vocês já estão projetando de 2027 para frente para fazer com que o Corinthians volte a ter, nos campeonatos brasileiros, algum tipo de protagonismo? Eu acho que o clube tem que pensar sempre em evoluir. A gente sabe desse histórico recente ruim em performance no Campeonato Brasileiro, nos últimos anos até brigando mais na parte de baixo da tabela. Esse ano a gente quer terminar diferente, né? A gente deu uma subida boa aí nos últimos... Depois da chegada do Diniz, basicamente, né? O time teve uma performance melhor de pontos. Até o jogo do Cruzeiro, a gente estava se vencendo o Cruzeiro, a gente ia lá para cima, né? Ia ficar em quinto lugar ou quarto lugar, infelizmente não vencemos, mas classificando na Libertadores em seguida, que naquele momento era mais importante. E agora a gente tem um foco só do brasileiro. Até a data da Libertadores, até os jogos contra o Estudiantes, é só brasileiro. E a gente tem que pontuar. Tem que brigar lá em cima. A gente quer olhar para a parte de cima da tabela. A gente quer entregar, no final do ano, o Campeonato Brasileiro com pontuação alta. E, logicamente, projetando 2027, desde o começo, conseguir pontuar lá em cima para brigar entre os primeiros lugares. O Corinthians é um clube que tem que pensar sempre nos primeiros lugares, pela grandeza do clube, pela história, pela expectativa do torcedor. É um clube que tem 7 títulos brasileiros, então está na hora de voltar a ganhar também. Né? O último 2017, como você bem frisou, ano que vem vai fazer 10 anos sem uma conquista de um título brasileiro, embora ganhou a Copa do Brasil ano passado, que é uma conquista nacional também, mas isso incomoda. Se incomoda, a gente sabe que incomoda o torcedor, sabe que incomoda quem está no dia a dia. Lá dentro do clube tem muitos profissionais que estão há muito tempo na casa, viveram as diversas realidades do clube, e todo mundo deseja entregar melhor no Campeonato Brasileiro. O que cabe a nós nesse ano, tenho certeza que da direção de futebol, do presidente Osmar,
do Diniz, dos jogadores, a gente quer terminar o ano com a maior pontuação possível, sendo a melhor campanha dos últimos anos no Corinthians. E, logicamente, tem a Libertadores em paralelo, que é o nosso sonho aí de buscar um título. Magrão. Bom dia, Marcelo. Prazer falar contigo. Eu, em 2022, Marcelo, você não vai se recordar, mas eu fui assistir uma palestra tua na Confute, quando aquele Fortaleza estava se reestruturando e eu queria entender o porquê daquela ascensão. E eu entendia que você era o cara que estava fazendo toda aquela mudança e foi do Fortaleza, do associativo para a SAF, toda a evolução e a revolução que Fortaleza de um time de Série C para time de Série A. Então, primeiro, parabéns, eu assisti a tua palestra. Em cima disso, eu queria te perguntar, o Corinthians hoje, e sempre, né, é uma das marcas mais valiosas do país, né? Tem uma torcida grandiosa e tem um potencial enorme de crescimento. Mas ele vive há anos convivendo com transfer ban, com dívidas que só aumenta. E aí eu queria te perguntar, em cima do teu trabalho lá no Fortaleza também, dessa estruturação que você fez, reestruturação que você fez no Fortaleza, o que fazer para uma marca tão grandiosa, tão valiosa como é o Corinthians, se potencializar para se tornar uma equipe sustentável dentro da estrutura também do clube, para poder brigar por títulos com mais consistência, não brigar por mata-mata, entrar num campeonato brasileiro, numa Libertadores, sim, assim como o Flamengo, assim como o Palmeiras, entrar como favorito, e não às vezes entrar pela mística do torcedor, pela mística da camisa, e sempre achando que o torcedor vai carregar esse time até o título, como foi na Copa do Brasil, como está sendo na Libertadores. O que fazer para estruturar e transformar essa gigante marca, esse potencial grandioso do Corinthians em receita estrutural para o Corinthians voltar a ser aquele clube grande, brigando, já entrando no campeonato como favorito? Bem, primeiro agradeço tuas palavras e legal que estivemos juntos lá em 2022. É um trabalho de muitas mãos e de médio prazo, né? Não é num passo de mágica, não é numa mudança simples que vai fazer uma reestruturação de uma dívida grande, que todos sabem que tem, mas eu entendo que esse trabalho já iniciou. Esse trabalho já iniciou, né? O que o presidente Osmar vem fazendo desde o ano passado, né? Diversas ações, renegociação de dívidas, né? RCE, CNRD, o acordo trabalhista que foi feito com vários credores do clube, os diversos transfer bans que já foram pagos, as diversas dívidas que já foram pagas. É um processo que vem sendo feito. Quando fui contratado, o presidente Osmar foi muito transparente comigo e tem sido transparente, leal e correto ao longo de todo esse ano, de dizer que nós temos dificuldade, não vamos ter investimento em contratação. Quero que você faça, inclusive aqui no Corinthians, parecido com o que você fez no Fortaleza, que é formar times competitivos com baixo custo. Então, se a gente pegar o que o Corinthians não investiu em janela de transferência esse ano, já é, digamos, uma economia substancial para ir ajudando devagarinho a reduzir o endividamento. Eu acredito que ao fim desse ano, o Corinthians já vai mostrar uma redução do endividamento. Eu acredito muito nisso, é um trabalho que está sendo feito, mas o caminho é difícil, é doloroso, tem dificuldades, tem um transfer ban, tem um atraso de salário que a gente conviveu recentemente, mas acredito que está no passo para daqui a alguns anos o Corinthians se tornar essa potência que você falou, porque é uma potência esportiva, é uma marca absurda, sem dúvida alguma, entre as maiores do Brasil, se não a maior marca do Brasil. Não quero aqui afirmar, porque existem outros clubes com muita força, como o Flamengo, por exemplo, mas o Corinthians, bem organizado, acredito sim ser a maior marca do Brasil. Tenho muitos torcedores espalhados no mundo inteiro que querem contribuir com o clube, que têm potencial de contribuir com o clube, e eu falo da contribuição pequena, que seja ser sócio-torcedor, comprar camisa, comprar produto oficial, ou uma rede de network para trazer grandes patrocinadores, para trazer grandes projetos. Quantos executivos de altíssimo nível nas multinacionais tem que torcem Corinthians? Quantas pessoas de altíssimo nível em toda essa nação corintiana? Então, tem um potencial muito grande, é isso que eu vejo ao vivenciar o clube diariamente. E vejo e afirmo com convicção, olhando para vocês, o trabalho já está sendo feito pelo presidente Osmar e sua diretoria.
mas é um processo lento, não é na velocidade que se imagina. E mesmo assim, continuamos como time competitivo, continuamos brigando em cima. O Corinthians venceu 3 títulos nos últimos anos e está aí, vivo no Libertadores da América, com possibilidades de chegar mais longe e sim buscar o título, que é o nosso desejo. Então, é um passo a passo, tem que ter responsabilidade financeira, buscar honrar com compromisso, não assumir novos compromissos que não possa pagar, não gerar novos endividamentos, eu acho que é importante dizer isso. O fato de não estar contratando jogadores com transfer muito alto, com luva, com salários muito altos, com tempos de contrato muito alto, porque às vezes o jogador com tempo de contrato muito longo é ali no meio do contrato que vem um problema. Então, tudo isso já está sendo feito. Não estão sendo geradas novas dívidas, estão sendo pagas dívidas anteriores. Então, esse processo é o que vai fazer com que daqui a algum tempo apareça uma saúde financeira maior e esse gigante que é o Corinthians possa brigar no mais alto nível em todas as competições. Marcelo, na enquete a gente pergunta sobre a renovação do Memphis, mas vou deixar essa conversa para daqui a pouco, para voltar nisso que você falou da Libertadores e falar um pouco de futebol. Então você assume o Corinthians no começo do ano, o técnico é o Dorival. O Corinthians tem a Supercopa para jogar e já sabe que vai disputar uma Libertadores, sendo fase de grupos, porque tinha sido campeão da Copa do Brasil. O Corinthians ganha aquele jogo da Supercopa, tem uma catarse da torcida em Brasília, né? O Metrópolis é de Brasília, então os chefes lá ficaram encantados com a fiel torcida, aquela catarse, todo o Corinthians vence. Faz um campeonato paulista bem mequetrefe, aquele dificuldade louca, e aí com tudo que acontece, o Dorival é demitido. Eu queria que você explicasse como funciona isso, porque muito se fala, é continuidade do trabalho, é continuidade do trabalho, é continuidade do trabalho. Mas tem uma hora que um diretor de executivo de futebol precisa demitir um técnico. Queria saber como isso funciona e já vou emendar a pergunta sobre a chegada do Diniz. E aí eu vou contar um bastidor meu. Quando eu soube que era o Diniz o técnico, eu liguei para você e falei, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu não tenho saúde. Como é que nós vamos jogar na saidinha de bola? E você falou, não, Marília, calma, você vai ver que vai funcionar. E é impressionante, realmente é impressionante, que ele conseguiu muito rapidamente essa ligação com a torcida. Bem, a gente está aqui para tomar decisões, né? E primeiro eu quero ser muito grato ao Dorival, sempre vou falar isso. É um profissional de alto nível, uma grande figura humana, grato a ele e toda a comissão técnica dele. O meu primeiro título no Corinthians foi com ele, eu digo primeiro porque eu quero viver mais, se Deus quiser posso viver mais, né? Posso levantar os troféus, mas foi com ele. Então eu sou muito grato. E ele ganhou também a Copa do Brasil, colocou o Corinthians na Libertadores da América junto com esse grupo. Porém, chegou um momento que foi necessário uma mudança, né? A performance realmente caiu, eram 9 jogos sem vencer, estava nas proximidades da Libertadores da América, nas vésperas, na verdade, da Libertadores da América, nas vésperas, na semana, era a semana que ia ter Platense fora e Palmeiras. No meu aniversário, né? O Palmeiras. Seu aniversário. Sempre cai no meu aniversário, né? Esse jogo é um desespero. 3 acontecimentos. Então, entendemos que era necessária a mudança, com todo o respeito, e faz parte do futebol. E aí entendemos também que o passo era o Diniz. Existiam outras possibilidades, o mercado estava aberto, tinham outros nomes possíveis, mas a gente teve a convicção mesmo, né? O presidente Osmar consultou e bancou ali a escolha e foi junto na escolha. E o Diniz, rapidamente, eu acho que trouxe um grande resultado. A gente pode lembrar que os primeiros 7 jogos o Corinthians não leva nenhum gol. 7 jogos sem sofrer nenhum gol. Isso é muito difícil, uma série dessa. E já até quebrando ali, desmistificando uma coisa de que o Diniz joga só para frente e não sabe se defender. Pelo contrário, os números do Diniz provam que se defende muito bem. É dos times que menos sofre gols na América do Sul desde a chegada dele. E entregando performance também, uma boa Libertadores, recuperamos no Brasileirão. Copa do Brasil, infelizmente, tivemos ali uma eliminação, mesmo jogando melhor, mas fomos eliminados. E a gente fala também que às vezes é a males que vem para o bem, né? Porque eu não sei se nós teríamos força para sustentar 3 competições. De repente o fôlego ia faltar em algum momento. Então, por exemplo, essa semana e a próxima, a gente não tem Copa do Brasil, vamos respirar, recuperar jogador, para ir bem no Brasileiro, até dentro da pergunta do Piperno, e para ir bem na Libertadores, que é o nosso sonho mais provável de título esse ano. Então, acho que mudança que se provou necessária. Diniz chega muito bem. Diniz tem um encantamento com o Corinthians. Ele está vivendo o corintianismo na essência, né? Rapidamente ganhou o carinho do torcedor. Tem aquela energia de beira de campo que o torcedor gosta muito.
tem um time brigando todos os jogos. Volto a falar do jogo do Inter, mesmo com a eliminação, a torcida aplaudiu o time. Então isso é um sintoma de que a gente está buscando entregar em campo e está entregando em campo o que o torcedor espera. Então acho que é um trabalho que tende a dar bastante resultado, mediante as dificuldades que se tem, não poder contratar, perdemos jogadores. Por exemplo, esse jogo agora contra o Curitiba, nós estávamos sem 6 titulares. É muita coisa. Qualquer time do mundo, qualquer seleção do mundo que perca 6 titulares, vai sofrer. Não vai, é difícil repetir a mesma performance, ainda mais um jogo fora de casa, ainda mais 3 dias depois de um jogo em que a gente se matou em campo para poder passar pelo Rosário Central. Um processo, são dificuldades que a gente está acostumado dentro do futebol, mas entendo que foi a adesão acertada vinda do Diniz e os resultados e a performance do time, e principalmente essa entrega que o time tem tido em campo, e aí tem que valorizar também muito os jogadores que estão se entregando ao máximo possível, que fazem tudo que se pode fazer pelo clube, que compraram a ideia do clube, da torcida, do Diniz, e eu acho que essa sintonia tende a melhorar ainda mais. Acho que agora, com um pouquinho mais de descanso e recuperação, a gente tende a entregar resultados ainda melhores. É assim que eu visualizo. Pipo? Marcelo, o Palmeiras acaba de fechar mais uma grande venda de um jogador feito, né, na base, o Alan, né, tá indo para o Manchester City, e negociou muito bem, aliás. Eu queria te perguntar o seguinte: Corinthians recebeu alguma oferta pelo Bidon para negociá-lo ainda nessa janela? Não recebemos nenhuma oferta pelo Bidon nessa janela. Magrão? Marcelo, vou voltar no tema ali do Memphis. Você como diretor executivo, eu acho que entende que o Memphis é importante tecnicamente para a equipe. Agora eu queria fazer uma pergunta: como gerenciar esse conflito do Memphis com a diretoria, não a parte desportiva, que é você, que é o Diniz, com a parte política do clube? Como gerenciar esse conflito entre Memphis e a parte política do clube? O Memphis é um grande jogador, né? O Diniz queria muito a permanência dele, nós todos queríamos, eu também queria. E ainda bem que ele ficou do ponto de vista esportivo, um atleta que, como você bem falou, né, só na volta dele em 2 jogos já deu para ver o que ele pode acrescentar, e a tendência é que evolua mais, ele não está ainda no 100% da sua plenitude física e ritmo de jogo, né, ritmo de jogo. E a gente vai cuidar muito bem isso dentro do CT, né? Dentro do CT, ele é um jogador como os demais, de que tem que cumprir as regras e cumpre as regras, de que tem que estar no horário. A gente tem o nosso controle interno lá da caixinha, e ele voltou assim, abraçando todo mundo, fazendo o melhor por todo mundo, e acho que lá dentro nós não vamos ter problema. O que acontece do portão para fora não nos cabe gerenciar. Esse episódio recente, ele reconheceu que, né, não deveria ter colocado aquela questão lá do vídeo naquele momento. Então, ele teve a humildade de pedir desculpa rapidamente. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro, né, e buscar resolver. Eu tenho que falar do que eu vejo. A relação do Memphis com o presidente Osmar é excelente. Se abraçam, se cumprimentam, sorriam um para o outro, e é a figura máxima do clube. E, inclusive, em Curitiba, o presidente vai a todos os jogos, estava lá, se abraçaram antes, conversaram. Então, eu vou me ater ao que eu vejo e ao que a gente pode controlar, que é o ambiente do CT, que é um ambiente que a gente tem tranquilidade para trabalhar. Não sofremos nenhum tipo de interferência dentro do CT, zero, não vai ninguém lá, ninguém, diretor, ex-diretor, conselheiro. As pessoas respeitam o trabalho do futebol, sabem o quanto é importante. Isso é uma política que a atual gestão tem trabalhado. Então, vou me ater a isso, que é o que nos cabe, porque se a gente entregar resultado em campo com a ajuda do Memphis, o torcedor vai ficar feliz, o torcedor vai estar sorrindo, a Marília vai estar sorrindo. É importante. E aí a gente a melhor forma de contribuir para o Corinthians é isso, focando no futebol, juntando esforço dentro do futebol para o bem do clube. Eu tô feliz, eu fico feliz e a chefia fica feliz, ela não briga comigo. Daí é covinha zon geral aqui no Metrópolis. Marcelo, eu queria falar sobre a chegada do Memphis de novo, que é o seguinte. Você falou sobre o CT e o povo tá com você aqui. Na nossa enquete do dia a gente pergunta se o Corinthians acertou em renovar com o Memphis, e a pergunta é simples. Deveria, não deveria ter. A pergunta é, acertou em renovar com o Memphis? E 77% estão votando, por enquanto,
que sim, que o Corinthians acertou. E a gente percebeu o quão frustrados, vou usar essa palavra, alguns jogadores ficaram quando descobriram, indo lá para jogar com o Rosário o primeiro jogo, que o Memphis não ficaria. Então eu queria que você contasse de dentro do CT, da porta para dentro, como foi a volta dele, como os jogadores receberam, se foi muito feliz, imagino que sim, né? Porque você percebe que ele tem uma ótima relação. Queria que você contasse um pouquinho do bastidor, como foi a volta dele ao CT. Marília, esse grupo do Corinthians, ele tem muita ambição. Ele quer ganhar, ele quer fazer história no clube. E você vê que a gente nem fala mais muito do que passou, né? Ah, ganhou isso, aquilo, né? E os jogadores nas suas entrevistas só falam para frente, porque quer conquistar algo novo. E quem quer conquistar algo novo, quer os melhores jogadores possíveis. E sabe que o Memphis é um grande jogador. E sabe que o Memphis já conhece o dia a dia do trabalho, já conhece a rotina, já sabe o que é o clube. Não é uma incógnita. Não é uma incógnita. É alguém que pode e vai contribuir muito. Então os jogadores ficaram satisfeitos com esse retorno, né? De uma situação que estava perdida, né? Porque quando a gente viajou para Rosário, realmente não ficaria, houve uma reviravolta positiva, e ele volta ao CT e é super bem recebido, né? Ele treina na terça-feira, que foi o dia do retorno, né? Do ok, a parte, na quarta já treina com o time, e na quinta vai para o jogo, entra e participa do lance decisivo. Então, ele voltou para casa. Eu acho que o Corinthians é o clube da vida do Memphis, né? E que jogou em grandes clubes na sua vida, Barcelona, Atlético de Madrid, Lyon, Manchester United, PSV, mas é o clube que ele mais encontrou significado e que tem muita vontade de fazer história. E vai fazer junto com esse grupo de jogadores. Eu quero ressaltar aqui a coletividade, o grupo de jogadores que são vencedores, que estão focados, que gostam do clube, que querem vencer, e que com um jogador talentoso a mais, essa possibilidade de sucesso aumenta. Pipo? Marcelo, quando você trabalhou com muito êxito, aliás, no Fortaleza, eu me lembro, né, em entrevistas com você e de ouvi-lo falar para outros veículos, que você destacava o fato de que o jogador, quando negociava com o Fortaleza, ele tinha a certeza de que iria receber, que Fortaleza cumpriria todos os seus compromissos. Isso era um ativo que vocês construíram em favor do Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Tá? E vocês, por conta disso, inclusive, conseguiram garimpar vários jogadores de bom nível aqui pela América do Sul. A fama do Fortaleza passou a correr a região, acabou a fama, aliás, né? Passou a correr a região. Vamos imaginar que o Corinthians amanhã depois consiga se livrar de todos os transfer bans e tal e volte ao mercado. Você acha que hoje o Corinthians ele continua sedutor para o jogador, né, abordado e tal, uma vez que é um clube que atrasou direitos de imagem, pagamentos, enfim, teve uma série de problemas. Quer dizer, o Corinthians ainda goza dessa boa reputação? Piperno, muito interessante a sua pergunta. O Corinthians ele tem um atrativo natural para qualquer jogador, e eu estou vendo isso na prática, né? O quanto grandes jogadores, e jogadores até não brasileiros, né? Jogadores estrangeiros, acho que essa vinda do Memphis, do Lingard, né, de outros jogadores que já passaram por aqui, que tem um nome internacional, ele atrai outros jogadores. Então a gente teve oferta aí de grandes nomes que querem jogar aqui. E jogadores brasileiros que, poxa, eu quero um dia jogar no Corinthians, eu faço sacrifício para jogar no Corinthians. Eu vou falar de Gabriel Paulista, por exemplo, que na realidade fez um esforço enorme, abriu mão de um contrato longo lá na Turquia para vir jogar no Corinthians e está super feliz. Caio César estava no mundo árabe, fez força para vir jogar no Corinthians. O Alan estava no Flamengo, fez força para vir jogar no Corinthians. Então, existe um atrativo muito grande. E quando a gente regularizar essa questão financeira, que eu acredito muito que vai regularizar, esse atrativo fica ainda melhor. Porque, lógico, existe o desejo de jogar no clube, numa instituição vencedora, histórica, com torcida espetacular, com um peso muito grande. O cara quer ter no seu currículo que ele jogou no Corinthians. Mas a questão financeira também é importante. Então, ter a tranquilidade de que vai receber em dia é importante. Nós começamos o ano, estava tudo em dia, foi funcionando direitinho, até chegar agora e temos um problema de fluxo de caixa, porque não vendemos jogador no primeiro semestre. Essa é a realidade. Não houve a venda de jogador, foi uma escolha também técnica,
e aí causou esse descasamento de fluxo de caixa que está sendo corrigido. Ontem foi pago uma imagem, está tendo todo o esforço para se regularizar, e sabemos que esse diferencial é fundamental de você poder cravar que todos os salários serão pagos em dia. Estamos no momento de transição, vai ser superado, e a marca do Corinthians é muito forte e vai continuar sendo atrativa para trazer grandes jogadores. Eu vou passar a bola pro Magrão, que é mais meio campista que eu, só destruo jogada, e aí a bola sobrou para mim, vou te desarmar, Marcelo, porque você falou assim, não vendemos também por uma questão técnica. Quem que ia ser vendido que o Diniz falou, nananana? Não foi o Diniz, foi o André na época, né? Ah, tá, na época do Dorival ainda. E quando eu digo a questão técnica, não é que o treinador não deixou, é que havia um consenso geral de que, mantendo o jogador, a gente teria mais chance de avançar em Libertadores e outras competições. Então não foi assim, hoje uma pessoa, foi um consenso geral. A venda poderia ter ocorrido, não ocorreu, foi uma escolha. Existia também uma questão de, será que vai valer mais depois? É escolha, é decisão, gente, que se toma no momento e faz parte. Quem toma decisão sempre tem as informações para tomar, pode acertar, pode errar. O ativo continua aqui, é um grande jogador, pode ser negociado ainda nessa janela, pode, se houver alguma proposta. E em havendo uma negociação, vai, logicamente, irrigar aí os cofres do Corinthians para poder a gente navegar mais tranquilo até o final do ano. Desculpa, Magrão, mas no meu scout eu já tenho um carrinho, vai, você. Não, eu vou fazer uma pergunta, Marcelo, em relação à tua gestão, né? Que foi uma gestão de muito sucesso no Fortaleza, e você veio para o Corinthians e já começa com o título e tem essa ascensão agora na Libertadores. Como lidar a tua gestão profissional, ela não ser passional diante de uma torcida tão apaixonada que cobra e pressiona tanto por resultados e por um time competitivo em campo? Olha, eu acho que a torcida do Corinthians é extremamente apaixonada, isso é muito bom, isso é algo positivo, né? O Thiago, que trabalha comigo, que veio comigo do Fortaleza, é meu braço direito na área administrativa, no clube, ele diz assim, não tem nenhum corintiano mais ou menos, todos são muito corintianos, não tem nenhum, e é assim, isso é maravilhoso, porque é muito apoio que se tem, né? É uma torcida que dentro da Neoquímica Arena só apoia o time, em qualquer hipótese, ganhando, perdendo, levando gol. Lógico, quando termina o jogo, ela avalia se deram tudo em campo ou se não deram, e tem avaliado sempre positivamente nos últimos muitos jogos. Então isso é muito bom, a cobrança é muito boa. Agora eu tenho que ser profissional, de me comunicar bem com o torcedor, de dizer a verdade, de tomar as decisões que são importantes para o clube, de saber o cenário do clube, né? Então, tudo que nós estamos vivendo, de dificuldade financeira, de não poder contratar, era algo que podia acontecer, e eu vou lidar isso com naturalidade. E entregar resultado com isso. E eu acho que a gente está conseguindo. Trabalho do Diniz, trabalho dos jogadores, mesmo com todo esse cenário que não é o cenário ideal, né, digamos assim, que outros clubes, por exemplo, têm um cenário mais ideal hoje, de ambiente como um todo, de questão financeira, e a gente está brigando ali de igual para igual com eles. Na Libertadores, eram 32 times, só tem 8, nós estamos ali. E vamos decidir o confronto em casa. Então tem uma possibilidade de conseguir passar, de ficar entre os 4, passo a passo, humildade, respeito aos estudiantes, mas o trabalho tem que ser profissional. Eu acho que mais ainda nesse momento difícil é que o trabalho tem que ser extremamente profissional. E aí eu tenho que ressaltar que eu estou tendo apoio para isso. O presidente Osmar, que me contratou, me dá todo o apoio, respeito ele e a sua diretoria. Então isso é importante e a gente vai superar passo a passo. Não é fácil, não é de um dia para a noite, não é rápido que as coisas se resolvem, mas apesar de tudo, temos um clube que está na primeira parte da tabela da Série A, poderíamos estar mais acima, queríamos estar ali com 40 pontos, 42, né? Mas vamos subir um pouco mais. E estamos vivos na principal competição, que é a Libertadores. E volto a dizer o que eu já disse aqui anteriormente, é um processo que vem sendo feito, as medidas vêm sendo tomadas, algumas delas amargas, algumas delas difíceis, mas que naturalmente eu acredito que dentro de um médio prazo o clube vai estar cada vez mais organizado, cada vez entregando mais resultados. Complementando, Marcelo, Olha o Magrão querendo dar carrinho também. Vai, Magrão. Normal, né? Era volante, né? O Magrão acostumado a dar carrinho desde que ele jogava. Essa pergunta, eu fiz essa pergunta para você, porque é o seguinte, eu vejo muito, e eu fui diretor executivo do Internacional, fui gerente de futebol, depois diretor esportivo do Internacional, e essa pergunta é porque a parte passional, que é os políticos, a gestão passional, ela acaba interferindo muito, ou tenta interferir muito no nosso trabalho. E isso, eu passei por isso.
E por isso foi essa minha pergunta. E quando você fala que você tem essa liberdade para trabalhar, é legal ouvir isso, dessa liberdade que a gestão política está se dando, independente do caos político que é o Corinthians, não só o Corinthians, os clubes associativos, vou falar do Inter, do Grêmio, do Santos, São Paulo, que vivem esse momento, porque geralmente essa gestão passional é que não deixa o clube crescer. Porque eles jogam mais pro torcedor do que pro lado profissional, para a gestão do clube em si. E pensa mais no lado passional, no lado torcedor dele, e tem que entregar isso pro torcedor também para se blindar. Magrão, a sua pergunta ela é muito inteligente, muito correta, e de quem viveu os vários lados do futebol, porque você foi um atleta de altíssimo nível e foi dirigente recentemente também e viu essa realidade. Que ela acontece, um clube político ela tem as suas influências. Agora eu volto a dizer, o CT Joaquim Grava é um ambiente em que a gente trabalha com tranquilidade, que não tem ingerência. Eu reporto ao presidente Osmar e a mais ninguém nesse momento, e não vejo com isso vai mudar nos próximos dias, não vejo, é só o Osmar que fala comigo do futebol. Tenho uma boa relação com os demais dirigentes, já conheci vários dirigentes de outras áreas do clube, uma relação respeitosa, uma relação de apoio. Eu vou dar um episódio aqui importante de ser citado. No período em que a gente teve resultados difíceis ali, na época, o Dorival foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa e depois entramos numa dificuldade, 9 jogos sem ganhar. O trabalho foi respeitado, as pessoas estavam ao lado, apoiaram, entenderam a mudança, entenderam o novo nome que veio. Não, porque aquele era um momento de fragilidade, naquele momento poderia ter se criado um problema maior e não foi criado internamente. Então, eu quero publicamente reconhecer isso aqui. Então, o problema de efervescência do Corinthians ele é muito do portão do CT Joaquim Grau para fora. Para dentro, a gente consegue trabalhar e tem que buscar entregar resultado dentro de uma dificuldade financeira, mas dentro de um clube que é gigante, que tem grandes atletas, que tem um grande treinador, que tem uma grande estrutura, que tem um estádio espetacular, que tem uma história muito grande. Então, tem muita coisa boa também somada para entregar um bom resultado. Então, volto a dizer, não sofro interferência política, não tem ninguém diretamente atrapalhando o trabalho, reporto ao presidente Osmar e acho que nesse caminho o Corinthians, passo a passo, vai seguir evoluindo. A gente está entrando nos acréscimos, eu vou cumprir minha palavra com o Marcelo, vou passar para o Pipo fazer a última pergunta dele, depois eu faço mais uma perguntinha e eu vou liberar o Marcelo. Vai, Pipo. Bom, Marcelo, primeiro que você me aguçou a curiosidade quando você falou sobre os jogadores que foram oferecidos ao Corinthians. E eu vou te perguntar se você pode citar, por exemplo, para a gente o nome de algum jogador estrangeiro de prestígio e tal. E que o Corinthians preferiu não abrir negociação. Agora, e a minha pergunta final mesmo, Marcelo, seria a seguinte. O ano que vem, a Arena do Corinthians será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina, um evento bastante nobre e um evento que, do ponto de vista institucional, é muito importante para qualquer clube. Aí eu queria perguntar para você o seguinte, esse evento vai ser importante para o Corinthians apenas do ponto de vista institucional ou ele também será um evento rentável para o Corinthians? Bem, vou abrir aqui a primeira pergunta, eu sei que já vai ser a notícia, né? Vamos ver. Respira fundo, notícia, imposta né? a voz, vou lá. Respira fundo, imposta a voz e manda ver. Mas como foi algo que aconteceu e que a gente não poderia contratar naquele momento, até pelo transfer ban, mas o Bakayoko foi oferecido ao Corinthians e o El Shaarawy foi oferecido ao Corinthians. Então, 2 grandes jogadores de impacto mundial. Tem mais, mas eu vou manter só os 2 aqui. Né? E que a gente não podia negociar ali internamente, buscamos alguma informação e tal, mas devido ao transfer ban e em priorizar o salário dos jogadores, e a gente tem que o primeiro recurso que aparecer, que tem aparecido, tem sido para pagar os salários dos jogadores depois do transfer ban. Então foram nomes que chegaram pela grandeza do clube. Sobre questão da Neoquímica, é um estádio espetacular, né? E com 10 jogos que vai ter da Copa do Mundo Feminino, vai ser um dos estádios com mais jogos na história de Copas do Mundo, né? Somando masculino e feminino. Mas eu não sei te dizer se há uma contrapartida financeira. Realmente não sei ele precisar isso. Se eu soubesse e a informação pudesse ser dita, eu diria. Mas é algo que não passa por mim. Mas eu sei que institucionalmente é muito bom, é muito interessante essa boa relação com a FIFA, com a CBF. E o Corinthians ele é visto muito dentro do futebol brasileiro como a casa do futebol feminino, né? Como o principal
estádio, como principal equipamento para acolher o futebol feminino no Brasil. Então, como teremos a Copa no Brasil, nada mais justo que seja o estádio que vai ter mais jogos, 10 jogos na Copa do Mundo Feminino. Marcelo, perguntas rapidinhas aqui para a gente encerrar. Queria que você desse uma informação sobre a situação do Yuri Alberto. Quando ele vai poder voltar a treinar e jogar pelo Corinthians? Yuri Alberto, na próxima quinta-feira, faz 4 semanas da lesão dele. A lesão dele se estima um tempo de recuperação de 4 a 6 semanas. E aí vai muito de como ele tem reagido. Ele já está treinando no campo, já tem corrido no campo paralelo, não está ainda com os demais jogadores, está treinando a parte. E aí é ver a evolução dele. É um atleta muito forte fisicamente, é um atleta que tem uma recuperação rápida, mas é um atleta que é muito consciente do seu corpo e ele volta quando ele está realmente pronto para poder voltar. Se vocês relembrarem, o Yuri teve uma lesão esse ano também muscular, e ele voltou contra a Chapecoense jogando 90 minutos. Então ele voltou quando ele realmente se sentia bem, pronto, pleno para fazer o que ele faz de melhor em campo, que é se doar, quer correr para caramba, quer fazer gol, quer dar assistência, errou, tenta de novo, um cara de muita personalidade. Então esse é o processo. Vai fazer 4 semanas quinta-feira, ele já está correndo com os fisioterapeutas em um campo paralelo ao que os atletas treinam, e quando se sentir que ele está 100% curado, ele vai voltar já no nível aí de poder jogar. Mais uma pergunta. A gente está a uma semana aí do fechamento da principal janela europeia. Eu sei que aí ficam janelas mais periféricas. O Corinthians está negociando algum jogador? Eu sei que você não vai me dizer quem, mas o Corinthians está negociando a saída de algum jogador? Tem muita sondagem, né? Sondagem, pergunta. Eu acho que vai dar uma esquentada grande essa semana. Essa semana eu vou ter muito trabalho aí nesse aspecto. Acredito eu. Mas não tem nada assim avançado, não tem nada muito definido, mas a gente sente pela experiência também e pelo volume de procura que essa semana pode haver alguma negociação. Pode haver, olha o tempo que eu estou dizendo, pode haver. Vou falar bem baixinho, nenhuma chance assim de uma sondagem sedutora, uma piscadinha pelo Pedro Raul? A gente está aberto a ouvir propostas pelos nossos jogadores, seja o Pedro Raul, seja o André, seja o Bidon, seja quem for. Se for bom para o Corinthians, a gente pode vir fazer uma negociação. Eu brinquei aqui, todo mundo sabe que a dificuldade que o Pedro Raul está tendo para jogar, né? Substituir o Alberto no Corinthians não é fácil. A hora que o Alberto passou por momentos dificílimos antes de você chegar, cornetas oficiais e não oficiais em campo. Mas o Pedro Raul, que já fez muito gol em outro time, no Corinthians não consegue, Marcelo, ele não consegue. Ele tem contribuído de outras formas, né? Assim, esses jogos do Rosário ele foi titular nos 2 jogos, né? Tem uma função ali tática, tem uma função da bola aérea defensiva, Isso, né? Brigar com o zagueiro, né? Então tem outras funções. A gente sabe que o torcedor espera gol, aquilo tudo. Fez um gol contra o Inter, fez um gol contra o Bragantino, foi um momento bom ali que ele viveu. E a gente passou de fase contra o Rosário, ele foi importante, nos ajudou também. Eu acho que a gente tem que saber valorizar de todas as formas. Respeitar os jogadores e saber, principalmente da seriedade que cada um tem dentro. O Pedro Raul é um jogador muito querido pelo grupo. Você viu no jogo contra o Bragantino, ele saiu, os jogadores aplaudiram ele, o Galo ganhou o prêmio de melhor jogador, entregou para ele. Então, tudo isso se valoriza também de um cara que Marcelo, tem suas valências e suas virtudes. Eu fiz uma brincadeira, todo mundo sabe que eu brinco mesmo, mas o Corinthians teve um trabalho importante na recuperação emocional do Yuri Alberto. Talvez fosse o caso da gente falar sobre o Pedro Raul, porque a pressão que ele está vivendo é uma coisa inacreditável. Ele mal entra em campo e ele não consegue jogar, porque também ele começa a ser marcado pelos olhos de todo mundo. E o Corinthians fez isso pelo Yuri Alberto. Eu acho que é uma característica do clube, né, de apoiar, de estar junto, desse grupo de jogadores também, que são muito colegas uns dos outros, ajudam uns aos outros, entendem a dor do outro. E a gente está aqui para se ajudar e crescer junto. Só quem pode ajudar a gente em campo é quem está no nosso elenco. Só quem pode brigar, fazer um gol importante, uma assistência, salvar um gol é quem está no nosso elenco. Então cabe a gente aqui internamente fortalecer todos, ajudar e buscar a melhor performance possível para o clube. Muita gente participou com a gente aqui pelo chat. Rodrigo Freitas, Thiago Moura, gente perguntando sobre a questão política. O João Borges fala sobre os políticos quererem poder no Corinthians e que isso atrapalha. Amanhã eu vou estar com o presidente do Corinthians e essas perguntas, que na verdade têm que ser respondidas por ele e não pelo executivo de futebol, não vou constrangê-lo com isso, serão feitas amanhã e na quinta-feira a gente traz aqui. Marcelo, em meu nome, em nome do Pipe e do Magrão, queria agradecer muito a sua disponibilidade. Vou repetir aqui, porque não é sempre que acontece a gente marcar uma entrevista antes de um jogo importante,
antes de um mata-mata, no momento de crise do clube, política, no caso do Corinthians, desde o dia 1º de setembro de 1910. Queria agradecer ao seu profissionalismo, a amizade. Eu e o Pipeno entrevistamos você várias vezes lá no outro CNPJ, com a direção de Kleber Bahia, que está com a gente aqui no Metrópolis agora. Então, muito obrigada. O Pipo vai também dar um beijo em você. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso. A missão não é fácil, mas eu também tenho certeza que trabalhar no Corinthians, ser hoje o grande executivo de futebol do Corinthians, é também algo bastante sedutor. Boa sorte, um abração. Marcelo, um grande abraço e sucesso aí no Corinthians, nessa caminhada. Eu tenho certeza que você tem capacidade para levar o Corinthians muito mais além do que está hoje. Então, de novo, muito obrigada, pessoal, para você, Marcelo. Um ótimo trabalho, grande sorte, toda a sorte do mundo, olimpicamente, eu desejo para você. E vai, Corinthians. Amém, recebo toda essa sorte. Obrigado, Marília, obrigado, Piperno, obrigado, Magrão. Foi um bate-papo muito agradável. Obrigado a todos que nos acompanharam e vai, Corinthians!